Muito bem, vamos começar a falar hoje sobre a regência do verbo assistir. Esse verbo que tem 4 significações diferentes, muitas vezes está presente aí em prova de concurso e, como falamos errado, na maioria das vezes, podemos vacilar numa questão de prova. Não vamos mais cair em cilada de concurso. Vem comigo, vem ver aí as possibilidades de regência para esse verbo assistir. Quero começar dizendo para você que você nunca assistiu aula na sua vida. Você nunca assistiu aula na sua vida. Agora que você está assistindo a aula de verdade. Parece muita presunção, mas a verdade é exatamente essa. Você nunca assistiu aula na sua vida, não. Porque esse negócio de dizer assistir aula está errado. Sabe por quê? Porque esse verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, ele faz pergunta com A. Então, aqui, ó, entre o assistiu e a aula, está faltando uma preposição. Essa que é a verdade. Você tem que saber que essa frase está errada. Mas por que, professor, que essa frase está errada? Justamente por isso, porque está faltando um A entre o assistiu e a aula. Por que será, então? Porque o verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, faz pergunta com A. É a pergunta a que, na verdade. Então, você nunca assistiu aula na sua vida? É verdade. Por quê? Porque está faltando um A na sua pergunta. Sabe qual é a pergunta certa? Vem comigo aqui, ó. Agora que você está assistindo, aí qual é a pergunta? A quê? Agora que você está assistindo a quê? E a resposta é a aula de verdade. Essa resposta, inclusive, recebe o nome de objeto indireto. É isso mesmo, pessoal. O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, ele faz pergunta com a. Combinado? Não se esqueça. Toda vez que você tiver o verbo assistir no sentido de ver ou presenciar alguma coisa, a pergunta correta a se fazer depois dele é a pergunta aqui. Esse é o assistir mais importante dos 4. 4 significações que tem o verbo assistir, esse aí é o mais importante, tudo bem? Não faça a pergunta o que para o verbo assistir. Não faça porque ele está totalmente errado. Não existe a pergunta o que para o verbo assistir. Na nossa fala, no dia a dia, é assim que a gente faz, né? O que você está assistindo? Você está assistindo o quê? Aí a pessoa responde, estou assistindo o filme. Tudo errado, tá bom? O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, ele faz pergunta com a. Não se esqueça disso. Você está assistindo a quê? A aula de verdade. Aproveite, então, para saber da crase, não é mesmo? Se você fez uma pergunta com a e a resposta tem um outro a que combina com a próxima palavra, vai ter crase. Por isso que essa frase aqui está perfeita. Ela é a nossa frase correta, não é mesmo? E nunca é demais saber também que, nesse sentido, o verbo assistir não pode apresentar o pronome lhe. Como assim, professor? Não sei nem o que é isso. É que se a banca quiser que você troque a resposta oficial, a aula de verdade, por um pronome, não pode ser o lhe, infelizmente, mesmo que a pergunta seja com a. Se você quiser reescrever essa frase sem a resposta padrão, você tem que escrever assim, ó. Agora que você está assistindo a quê? A ela. Quem é esse ela? A aula de verdade. Combinado assim? Fica combinado desse jeito. O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, faz pergunta com a. Não se esqueça, se tiver um outro a, logicamente, que seja artigo da próxima palavra, vai ter a crase. E a resposta não pode ser trocada pelo lhe, troque por a ele, troque por a ela, a eles ou a elas. Combinado? Fica combinado desse jeito, não erre mais. Leve essas informações para a sua prova de concurso. Até a próxima.